O soco da impunidade em Campo Grande. Um transplante destruído pela omissão do Estado. A conversa mergulhando em um caso que é, honestamente, bem difícil de processar. A análise é baseada em um texto da Regiane Zanetti, e a história que ela nos traz é de uma brutalidade que beira o inacreditável. É verdade. Aconteceu em Campo Grande. Um trabalhador de 44 anos, ele passa 2 anos na fila de espera por um transplante de córnea. 2 anos? 2 anos de expectativa. A cirurgia finalmente acontece e é um sucesso. A vida parece que está recomeçando, mas minutos depois, já na rua, um desconhecido se aproxima e dá um soco no rosto dele, atingindo exatamente o olho recém-operado. A visão, a cirurgia, a espera, tudo se perde naquele instante. É uma história que deixa a gente sem palavras. E é por isso que, para entendê-la, a gente precisa ir além do choque inicial, né? Sim. A reflexão que a Zanetti propõe e que a gente vai explorar aqui é que essa tragédia não é um evento isolado. Ela é, assim, o ponto final de uma linha com várias falhas. Certo. Para organizar nosso pensamento, podemos olhar para isso por 3 ângulos que, na verdade, estão completamente interligados. Primeiro, a gente precisa falar da vítima e do que aquele soco realmente destruiu. Ok. Depois, temos que entender quem é o agressor e por que ele estava ali naquele momento. E, por fim, isso nos força a olhar para o sistema maior, para as políticas de saúde mental no Brasil e onde elas estão falhando. E só para deixar claro desde o início, né? A nossa ideia aqui não é passar pano pro agressor e muito menos atacar a reforma psiquiátrica como um todo. O ponto é outro. Não, de forma alguma. É entender onde a engrenagem do Estado travou e permitiu que uma tragédia assim acontecesse. Certo. Exatamente. O objetivo é nomear as responsabilidades. Porque só assim a gente pode pensar em evitar que isso se repita. Então, vamos começar pelo ponto mais doloroso, que é a vítima. O texto da Zanetti destaca algo que me pareceu central. Aquele transplante não era só sobre a capacidade de enxergar. Era muito mais, não era? Muito mais. Do ponto de vista psíquico e até neurocientífico, um procedimento desses, depois de 2 anos de espera, é a materialização da esperança. É a promessa de retomar a autonomia, de voltar a trabalhar, de se sentir inteiro de novo. É um projeto de vida. É um projeto de futuro sendo reconstruído. O trauma, nesse caso, vai muito além da lesão física no olho. É uma ruptura psíquica profunda. O que você quer dizer com ruptura psíquica? É o choque, o susto? É mais do que isso. Pensa que o nosso cérebro funciona com base numa necessidade, assim, fundamental de previsibilidade. A gente precisa sentir que o mundo tem um mínimo de ordem para poder planejar, confiar, sair de casa, sabe? O que aconteceu ali foi o estilhaçamento completo dessa sensação. A violência foi aleatória, foi brutal e aconteceu no momento de maior vulnerabilidade e esperança daquela pessoa. Entendi. Isso instala um estado de desamparo. A sensação de que o laço social que deveria nos proteger simplesmente não existe. Ele estava num percurso de cuidado, tinha acabado de sair do hospital. Aquele deveria ser um espaço-tempo de segurança. Certo. Então o que o texto argumenta aí, que é muito forte, é que o que aconteceu com ele não foi azar ou um acaso trágico da vida na cidade. Foi algo diferente. Exatamente. O argumento é que ele foi exposto a um risco que era conhecido e que poderia e deveria ter sido evitado. Ele se tornou, nas palavras da autora, o ponto de impacto de uma cadeia de omissões. Que expressão forte. Ponto de impacto. Ele não teve azar, ele foi a pessoa que estava no lugar errado quando o sistema falhou da forma mais visível possível. E essa ideia de omissão do sistema me parece que abre a porta para a perspectiva jurídica, né? Do ponto de vista da lei e do Estado, como a gente enquadra isso? Bom, aqui a coisa fica ainda mais concreta. A vítima não é apenas uma pessoa triste numa história trágica. Ela é um sujeito de direito. A Constituição diz que o Estado tem o dever de garantir a segurança de todos. Sim. Quando ele falha nesse dever, essa falha não é uma abstração, não é só uma ideia. Ela se materializa no corpo de um cidadão. Quer dizer, que, de certa forma, o Estado transferiu o custo da sua própria ineficiência para essa pessoa.
É exatamente essa a leitura. A omissão do Estado desloca o custo. Em vez do poder público arcar com a responsabilidade de gerenciar um risco conhecido, ele permite que o risco circule livremente até que o custo seja pago por um indivíduo, Por um cidadão comum. com seu corpo, sua saúde e seu futuro. A conta, no fim, é paga por quem já estava vulnerável esperando por cuidado. Isso é devastador. E se a vítima foi esse ponto de impacto, então a gente precisa olhar para o que causou o impacto. O que se sabe sobre o agressor nessa história? Porque me parece que ele não é um fantasma que surgiu do nada. Longe disso. E é aqui que a história se torna ainda mais perturbadora, e a falha do sistema fica explícita. Segundo o que foi apurado e que o texto da Zanetti analisa, o agressor já tinha pelo menos 7 passagens anteriores pela polícia. 7. 7. Pelo mesmo tipo de crime. Agressões aleatórias, na rua, sem motivação aparente. Não foi um surto isolado, era um padrão. 7 vezes. E o que acontecia nessas outras vezes? Ele era preso e solto? Exatamente, um ciclo de detenções breves e liberações, sem que nenhuma medida mais estruturada fosse tomada. Isso nos obriga a fazer a pergunta central: por que um indivíduo com um padrão de comportamento violento tão claro, Tão repetitivo? tão repetitivo e documentado continuava em livre circulação sem uma medida de contenção que fosse, de fato, eficaz? Pois é. A prisão preventiva dele, que foi decretada só depois desse ataque que destruiu a visão do trabalhador, é a prova da falha. É o Estado reconhecendo tarde demais uma ameaça que ele mesmo já conhecia há muito tempo. Certo. E é nesse ponto que a discussão geralmente racha, não é? De um lado tem gente que vai pedir punição máxima, endurecimento das leis. Do outro aparece o argumento da saúde mental, de que ele talvez seja uma pessoa doente que precise de tratamento, não de cadeia. Como a gente navega nisso sem cair nesses extremos? A análise que a Zanetti faz é muito útil aqui porque ela nos convida a dar um passo atrás e diferenciar conceitos que a gente costuma misturar. São 3 coisas diferentes: sofrimento psíquico, transtorno mental e periculosidade social. E é crucial entender que uma coisa não leva obrigatoriamente à outra. Poderia explicar melhor essa diferença? Porque parece importante. Claro. Uma pessoa pode ter um sofrimento psíquico intenso, como luto ou ansiedade, sem ter um transtorno mental diagnosticado. Certo. Outra pessoa pode ter um transtorno mental, como depressão ou esquizofrenia, e não representar risco absolutamente nenhum para outras pessoas. A grande maioria não representa. E, por fim, a periculosidade social se refere a um padrão de comportamento, aos atos concretos que colocam outros em risco. Aos atos, não ao diagnóstico. Exato. O foco para o Estado e para a sociedade não deveria ser um possível diagnóstico que a gente nem conhece, mas sim o padrão de comportamento observável e repetitivo, o ato que se repete. O texto fala em compulsão à repetição. Eu conheço o termo da psicanálise, mas o que isso significa na prática nesse contexto? É uma desculpa para a violência? Uma forma de dizer que ele não conseguia se controlar? Ótima pergunta, e a resposta é um sonoro não. Não é uma desculpa. Ok. Na psicanálise, a compulsão à repetição aponta para algo que não foi elaborado psiquicamente, que não foi transformado em palavras, em símbolo, e por isso retorna como um ato puro, bruto. Mas, e este é o ponto fundamental, compreender esse mecanismo não justifica o ato. Certo. Pelo contrário, esse padrão de repetição é um sinal de alerta piscando em vermelho. É o indicador de risco que o sistema deveria ter sido capaz de ler e de responder de forma adequada. Entendi. A compreensão psicanalítica serve para informar políticas públicas, para criar estratégias de cuidado e contenção. Não serve como álibi para a inação do Estado. Compreender não é justificar. Compreender não é justificar. Essa frase parece ser o fio condutor. A leitura clínica não pode apagar a vítima nem isentar o sistema de sua responsabilidade. Exato. E essa falha em proteger a coletividade nos leva inevitavelmente ao terceiro ponto que a gente mencionou, o sistema de saúde mental em si, a reforma psiquiátrica, os CAPs, o que deu errado. Exato. Para entender o que deu errado, a gente precisa primeiro lembrar o que deveria ter dado certo. A reforma psiquiátrica, consolidada por uma lei de 2001,
foi um avanço civilizatório gigantesco para o Brasil. Sim, sem dúvida. A proposta era acabar com o modelo dos manicômios, que eram lugares de exclusão, de violação de direitos humanos, e criar um modelo de cuidado em liberdade, dentro da comunidade, com foco na reinserção social. O princípio é nobre e correto. E qual era a ideia central para substituir os manicômios? Imagino que não era só abrir os portões. O que deveria ter sido construído no lugar? A peça-chave desse novo modelo seriam os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. A ideia era criar serviços de base territorial, de portas abertas, onde as pessoas pudessem receber acompanhamento clínico, participar de oficinas, reconstruir seus laços sociais sem precisar de internação. Certo. E os CAPs são fundamentais. Eles fazem um trabalho incrível em muitos lugares. O problema é que eles foram desenhados para uma função específica. E qual seria o limite dessa função? Eles não foram projetados para serem espaços de contenção permanente, para casos de altíssima complexidade ou com histórico de violência como o que a gente está discutindo. Eles são serviços de cuidado, não de custódia. Entendi. O que aconteceu na prática, especialmente com o fechamento progressivo de leitos psiquiátricos e, mais recentemente, com a política de fechamento dos hospitais de custódia, foi que uma demanda muito específica e complexa foi transferida para uma rede que não tem estrutura para absorvê-la. Então, na prática, o que a gente tem hoje são equipes dos CAPs sobrecarregadas, com poucos recursos, lidando com casos que exigem um nível de cuidado e estrutura que o modelo atual simplesmente não oferece. Exatamente. Mas o mais trágico é que o projeto original da reforma nunca previa os CAPs atuando sozinhos. A ideia era muito mais ampla. Previa-se a criação de uma rede de atenção psicossocial, a RAPS. Uma rede? Uma rede de verdade, integrada. E o que faria parte dessa rede além dos CAPs? As coisas. Por exemplo, as unidades de acolhimento para cuidado em momentos de crise mais intensa, os serviços residenciais terapêuticos, que são casas para pessoas que não têm onde morar após saírem de longas internações, leitos de retaguarda em hospitais gerais para internações curtas e humanizadas quando necessário, e talvez o mais importante, uma articulação real e funcional entre os sistemas de saúde, de justiça e de assistência social. Então a ideia era uma teia de proteção, uma rede de segurança com vários pontos de apoio. Mas o que parece ter acontecido é que só construímos 1 ou 2 fios dessa teia e agora ficamos surpresos quando as pessoas caem pelo buraco. É uma analogia perfeita. Quando essa rede não se materializa, quando ela existe mais no papel do que na realidade, aquela ideia bonita de cuidado em liberdade se transforma no seu oposto, abandono institucional. Abandono institucional. O Estado abre mão de sua responsabilidade de cuidar e de conter, e a sociedade, através de novas vítimas, como o homem de Campo Grande, acaba pagando o preço. O abandono de um se torna a tragédia do outro. O que nos traz de volta ao ponto de partida, mas agora com uma visão muito mais ampla. Começamos com um soco, um drama individual, e chegamos a uma falha sistêmica gigantesca. Como a gente amarra tudo isso? O ponto de amarração, eu acho, é rejeitar uma falsa escolha que muitas vezes domina o debate público. A ideia de que a gente precisa escolher entre os direitos humanos de quem sofre psiquicamente e a segurança pública da coletividade. Ah, sim. Como se fossem coisas opostas. Exato. Como se, para garantir a dignidade de um, a gente tivesse que aceitar passivamente que outras pessoas se tornem vítimas. O texto da Zanetti argumenta que essa dicotomia é perigosa e falsa. Porque uma coisa deveria levar à outra, é isso? Exatamente. Garantir direitos humanos de verdade exige responsabilidade institucional. O cuidado em liberdade só é ético e só funciona se for acompanhado de investimento real, de estrutura, daquela rede de suporte que a gente mencionou. Sem isso, o discurso humanitário vira só uma retórica bonita para encobrir uma omissão gravíssima do Estado. E aqui entra um conceito importante: contenção. A palavra às vezes assusta, soa como punição, mas a contenção, inclusive para a psicanálise, é uma função essencial. É o que dá limite, o que organiza, o que protege o próprio sujeito de seus impulsos e protege a sociedade. Certo. Conter não é necessariamente prender, mas é intervir de forma responsável. Quando o Estado abre mão completamente dessa função, ele falha com todo mundo.
com a pessoa em sofrimento que não recebe o cuidado estruturado de que precisa e com a sociedade, que fica exposta a riscos que eram previsíveis. Então, a grande lição que fica, a partir dessa análise, é que a violência que cegou aquele homem em Campo Grande não começou naquele soco. É isso. Essa é a conclusão mais dura e mais necessária. A violência começou muito antes. Começou na repetição de agressões que foi ignorada pelo sistema. Começou na rede de cuidado que nunca foi plenamente construída. Começou na responsabilidade que foi sendo empurrada de uma instituição para outra até se diluir e não ser de ninguém. E o resultado é esse. Uma tragédia que, no fim das contas, não era inevitável. Era uma tragédia anunciada. Exatamente, e isso nos deixa, talvez, com uma questão para refletir. Diante de uma falha sistêmica tão evidente, como nós, como sociedade, podemos cobrar uma mudança real? Como construir um sistema que, de fato, cuide e proteja, sem recorrer a saídas fáceis, como a volta a um passado manicomial desumano, mas também sem aceitar um presente que, por omissão, continua produzindo vítimas de forma tão dolorosamente previsível. A resposta não é simples, mas admitir que o problema existe e é estrutural já é o primeiro e talvez o mais difícil dos passos.